proposta que eu mesma havia colocado para vocês, e não só porque não vieram muitos pedidos específicos, mas é que algumas coisas foram se movendo, construindo em mim algo que eu quis compartilhar com vocês, tá? Em primeiro lugar, eu queria ler para vocês um texto que a Débora deve aparecer daqui a pouco, aqui tem o Felipe, que está sempre com o Felipe aqui, um texto que a Débora me mandou, que eu compartilhei com algumas de vocês, eu não sei se eu compartilhei com todo mundo, mas que para mim ele fez muitíssimo sentido. Eu sei que algumas de nós têm o desejo no coração de estar tocando a vida de outras pessoas, né? Então esse texto é para isso. Eu entendo que, ainda que hoje você não tenha a certeza, né? Você pensa, não, aspas, eu não tenho chamado para isso. Mais cedo ou mais tarde, a gente está sempre encontrando com uma pessoa e tendo a oportunidade de compartilhar o que a gente tem aprendido, tá? Tamires, eu vou desabilitar seu áudio, tá? Eu vou clicar aqui. Você vai continuar me ouvindo, ok? Continua me ouvindo? Beleza, então tá. Então, o texto diz assim: cuidado, você será provada por cada palavra que ministra. Já começa assim, já entrando com a voadora no meio do peito, entendeu? Porque verdadeiramente tudo aquilo que a gente tem aprendido, tudo aquilo que a gente tem ouvido, que a gente aprende, né? Os nossos mentores sempre nos ensinam que a gente deve compartilhar. Se você quer aprender mais, compartilhe aquilo que você recebe. Tudo que você quiser multiplicar na sua vida, transfira, passa para frente, semeie na vida das outras pessoas. E fala-se muito, e isso são coisas que eu até tenho para conversar com o Felipe, porque eu mandei esse texto para ele, inclusive. É muito sério, a gente incentiva as pessoas a transbordarem na vida de outras pessoas, mas é preciso ensinar que transbordo é esse. Primeiro, para essa canequinha aqui, ó, a canequinha de café que a Santa está tomando ali também, para essa caneca transbordar, tem que encher ela toda para depois transbordar. Porque se eu começar a molhar quem está em volta sem estar cheio, eu não transbordei, eu só derramei. E a gente não faz derrame, a gente faz transbordo. Então, para a gente transbordar na vida dos outros, a gente tem que estar com o nosso coração cheio. Isso é tão verdadeiro que a palavra fala, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quando o nosso coração está cheio de mágoa, de rancor, a gente transborda isso na vida das outras pessoas. E se eu quero transbordar algo de bom na vida das outras pessoas, eu preciso primeiro me encher. E só que me encher de quê? Me encher de teoria, me encher de conhecimento? Aí que está a grande sacada, não, me encher de prática. Me encher de exercício, me encher de ação que me leva na direção daquilo que eu quero chegar. Aí ela continua. Não entre em áreas que você ainda não tem autoridade. Um dos meus maiores desafios hoje é continuar e permanecer sendo a mulher, esposa e mãe que eu instruo você a ser. Eu compartilhei com vocês. Espera aí só um pouquinho. Eu compartilhei com vocês há alguns dias no grupo algo que aconteceu aqui na minha casa no dia seguinte ao da última reunião, tá? E eu, assim, passei a viver eu vivi um período em que o meu coração, o meu, vamos botar assim, a minha carne militou contra o meu espírito e não o meu espírito militou contra a minha carne. A minha carne tentou convencer o meu espírito de todas as formas que ela tinha e que ela não tinha, de que tudo isso que eu tenho falado para vocês não faz sentido, principalmente no que diz respeito a casamento. Então, assim, eu passei uma temporada, uma semana punk. E eu falei com o Felipe, eu falei, nunca... assim, eu fico feliz porque quando Deus faz isso,
quando ele permite que isso aconteça, não é ele que faz, quando ele permite que aconteça, primeiro, é porque ele sabe que você está pronta. Então, cada uma de nós que está aqui hoje, eles não, cadê as outras pessoas? Por que estamos nós aqui? Por que ele permitiu que essas mulheres estivessem aqui hoje? Tá? Porque ele sabe que nós estamos prontas para ouvir o que tem para ser entregue aqui hoje. Então, eu fico feliz. Eu acho que quando lá na palavra Paulo fala que, na verdade, é Tiago que fala que a gente tem que se alegrar nas provações, é por isso, porque a provação é para te levar para um nível superior. É para te levar para o próximo passo. Ela vai te tirar do lugar em que você está. Eu disse que, assim, se eu só olhar a minha vida, pá, tirei a foto da minha vida hoje está muito boa. Eu fechei um contrato essa semana que eu vou entregar o trabalho em 1 mês. Eu ainda nem entreguei o trabalho, a moça hoje terminou de fazer o depósito na minha conta, com um trabalho que eu fechei com ela, foram 2 meses de salário meu na escola. Eu dou 28 aulas por semana, vezes 4, são quase 120 aulas por semana, para eu ganhar metade do que eu estou fazendo com ela. Então, assim, isso é a graça de Deus. Apesar desse contratempo que aconteceu aqui em casa, tenho vivido momentos de muita paz. Tenho visto a minha filha estava ali, para eu vir para cá agora, foi muito duro, porque eu estava deitada no sofá, ela deitada em cima de mim, e a gente trocando confidências de mãe e filha. Mas eu vejo todos os dias o crescimento dela, o avanço dela. Eu vejo Deus se movendo na nossa vida o tempo todo. Só que se eu ficar só com isso, eu me acomodo. Até naquilo que eu me acomodo com o bom e não experimento do melhor de Deus. Deus é bom, mas Ele quer que a gente experimente o melhor desta terra e não o bom desta terra. Só que para você mudar de nível, tem que ter processo. E aqui esse texto fala sobre isso. Entenda primeiro em mim, depois através de mim. Essa é a matemática do céu. Muitas mulheres têm sido eco de mensagens e formas que não vivem, mas as usam. Pois o entretenimento que causa de alguma forma porque é o entretenimento que causa de alguma forma visibilidade. Então existem muitas mulheres de Deus que têm ido para as redes sociais para proclamar o nome de Deus, mas não para anunciar o nome de Deus. Para no proclame do nome de Deus, os holofotes estarem sobre elas e elas serem vistas por causa disso. A aparência te dá visibilidade, mas a unção te dá autoridade. E como a unção é feita? Através de um processo lento e doloroso de esmagamento, para tirar o óleo de qualquer semente, de qualquer fruto, é esmagando. O vinho que sai da uva é com a uva sendo esmagada. O óleo que sai, o azeite que sai da azeitona é com a azeitona sendo esmagada. Então é o processo, não tem escapatória. Daí a primeira coisa que eu quero te dizer é que independente daquilo que você estiver vivendo agora, se você mudar a forma de olhar para aquilo que você está experimentando, você vai começar a perceber que as coisas estão sendo transformadas dentro de você. E você só tem 2 opções: lutar contra a transformação ou fluir em favor dela. Não tem outra opção. Não há outro caminho. Eu estava conversando com os meninos, eu estava dando aula outro dia do Líder em Mim, e a gente estava falando sobre um diagrama que a gente trabalha, uma ferramenta de liderança chamada Círculo do Controle ou Círculo da Influência. E nesse Círculo do Controle, eu foco a minha atenção naquilo que eu tenho controle. E o que eu tenho sob controle? Tudo aquilo que está relacionado ao meu comportamento. Aquilo que está relacionado ao comportamento do outro é problema dele. Como que eu mudo o que está no meu controle? Mudando o meu comportamento. Eu não estou satisfeita
com o resultado A, então eu tenho que mudar o comportamento que está me levando ao resultado A para que eu tenha um novo resultado. Não estou falando que é fácil, só estou falando que é simples. Agora, e quando é o outro? Quando é o meu marido? Quando eu não estou satisfeita com o comportamento do meu marido, como que eu mudo o comportamento dele? Mudando a minha influência, a minha estratégia de influência sobre ele. É a forma como eu o influencio, porque se eu estou falando na cabeça dele e ele está ficando pior, eu tenho que parar de falar. Se eu estou muito calada e ele está ficando pior, eu tenho que começar a me movimentar. Se eu estou muito amorosa e ele está me repulsando, eu tenho que diminuir essa intensidade. Se eu estou muito distante e ele também está, eu tenho que ir na direção dele. Não é fácil. Eu vou falar isso com vocês o tempo inteiro. Não é fácil, mas é possível. Muitas mulheres são de Deus, mas nem todas têm a unção de Deus. Escolhem a visibilidade, negligenciando a autoridade. E essa só é remetida quando se foi vivida através de processos, liberando o poder das cicatrizes. Muitas de nós têm sido marcadas, feridas, a nossa vida inteira. Olhamos para as cicatrizes e vemos essas cicatrizes como uma marca da dor daquilo que sofremos, quando as dores foram cicatrizadas, porque muitas delas ainda são feridas abertas. Mas a sociedade, de uma forma geral, repudia a cicatriz. Para você ser Miss, você não pode ter nenhuma cicatriz no corpo inteiro. No entanto, numa visão diferenciada, eu verdadeiramente concordo que há poder nas nossas cicatrizes, porque há poder nas nossas experiências. Nós só podemos ensinar aquilo que já aprendemos. Se eu não sei uma matéria por completo, não tem como. Vamos supor, chegou um conteúdo novo, mudou. Quando eu fui dar aula do Líder em Mim, eu nunca tinha dado aula do Líder em Mim. Chegou o material. Quando eu vou dar aula do Líder em Mim, eu tenho que preparar a aula. Porque se eu chegar com só metade do conhecimento, eu não vou nunca ensinar meus alunos por completo. Só vou ensiná-los pela metade. Eu só posso dar aquilo que eu já tenho. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês nessa reunião é isso. Comprometam-se muito mais com o exercício daquilo que você tem desejado falar do que com a sua voz. Ontem uma amiga estava falando comigo que ela, porque eu queria, não tô satisfeita com o nome do ministério, eu queria falar, eu sou a Maria do ministério tal. Eu falei, para quê? Esse grupo tem um nome, Mulheres Irreconhecíveis. É um nome para ter uma referência nas redes sociais, para as pessoas saberem para onde elas vão. Mas eu falo, eu quando faço live agora, eu não me apresento mais. Porque eu tenho que entender que não sou eu que importa. Importa aquilo que vai ser falado. Então, quem sou eu? Eu sou a Cici e acabou. Tá, meu nome está escrito lá, já tem uma identificação, já tá bom. Eu vi um vídeo de um cara essa semana, 19 visualizações, um vídeo caseiro, um lençol branco na parede atrás dele. Mas o cara disse o seguinte, que todas as noites ele faz para ele 3 perguntas. O que eu aprendi hoje? Pergunta poderosa. Eu fiz quarta e quinta, de 2 da tarde às 5:30 da tarde, a jornada do Líder em Mim. No primeiro dia, eu achei um cara bacana lá, que ministrou, e eu passei a seguir o cara. Ele tem uma empresa, uma startup de educação violentíssima. Então foi bacana, aprendi algumas coisas com ele. E ontem, no segundo dia, aprendi sobre propósito com um bombeiro. O que faz um bombeiro ir parar num negócio de, numa jornada de educação? O cara era bombeiro, esteve lá em Brumadinho, e eu tirei foto de umas coisas que ele colocou lá, eu até postei essas fotos. Quem me segue aí teve a oportunidade de ver.
E o cara escreveu, ó, precisamos cuidar uns dos outros. Gente, está todo mundo procurando identidade e propósito. Identidade e propósito. A minha identidade, o meu propósito. Deixa eu te falar. A identidade, o que te identifica é a identidade do teu pai. Então ela não é sua, ela é dele. E o propósito para a sua vida é dele, também não é seu. O meu propósito, não, o propósito de Deus na minha vida. A nossa identidade é a mesma e o nosso propósito é o mesmo. A nossa identidade é a mesma identidade do nosso pai, o mesmo DNA, com a possibilidade de expressar as mesmas coisas que ele fez. E o nosso propósito é um só: cuidar do próximo. Como? Aí depende. Samantha, você trabalha com o quê? Eu trabalho com veículos elétricos. Como é que você pode cuidar de alguém através do seu trabalho? Servindo. Com amor, com carinho, com qualidade. Vai ter gente lá que, não mentindo, não falando que o veículo faz uma coisa que ele não faz, estudando mais sobre o trabalho dela, para poder, quando falar com autoridade. Talvez seja a fala da Samantha que vai determinar se a venda do veículo elétrico vai ser feita ou não. A forma como ela vai falar com as pessoas. Samantha, eu acredito que é unânime, mas eu particularmente sempre falo, eu acho a Samantha lindíssima. Mas se ela pegar essa energia de beleza que está sobre ela, é verdade, amor, eu falo, eu amo de paixão, mas vem da doçura, não vem dos olhinhos claros dela, não vem do cabelão dela, porque tem muita mulher de olho claro e cabelão por aí que não me diz nada, absolutamente nada, vem da doçura do coração dela. Se a Samantha pegar a beleza dela e enxertar malícia na beleza dela, ela não vai mais servir aos clientes, ela vai seduzir os clientes. E não estou falando de atração física. Eu tinha uma colega de trabalho, professora de redação, linda moça, com cabelão, morena. Aí ela usava uns decotes e ficava assim, dando aula assim, ó, puxando para fechar o decote. Ela não era uma boa professora, mas todo mundo gostava dela. Sabe por quê? Porque ela seduzia as pessoas. Ela seduzia os alunos, ela seduzia os funcionários, não com o objetivo de atraí-los fisicamente, mas ela seduzia as emoções deles, de maneira que as pessoas se sentiam envolvidas por ela e não conseguiam enxergar as falhas do trabalho dela. Eu fui coordenadora dela, ela me mandava prova que eu tinha que mandar de volta para ela 3, 4 vezes, porque vinha tudo errado. Como que um professor que flui de português, que flui em sala de aula, que todo mundo gosta, não é capaz de te entregar uma prova bem feita? Tem alguma coisa errada. Então, vai da nossa intenção, da intenção do nosso coração. Eu, de vez em quando, eu pego as minhas aulas gravadas da escola e eu olho e falo, gente do céu, eu estou muito A, estou muito B, estou muito C, né? Pode ser, estou feia, estou esquisita, estou gorda, estou magra, estou azul, estou amarela, estou a cara do meu pai, estou a cara da minha mãe, estou parecendo minha avó, estou parecendo uma velha. Você acha que eu também não faço isso? Só que eu te garanto que os meus alunos não me veem assim. Eu te garanto que quando eles olham para a câmera, eles veem uma outra pessoa do lado de cá. Por quê? Porque é do meu coração. Não importa. Então, guarda isso para hoje, tá? Primeira coisa, preocupe-se em viver aquilo que você quer falar. E só fale daquilo que você está vivendo. Não vá para outro caminho, não saia disso, porque você vai entrar por um caminho errado. Mais cedo ou mais tarde, você vai se deparar com algo que você não vai conseguir dar conta. Tá? É a primeira coisa. A outra coisa, outro dia a Vanessa, que esteve com a gente numa reunião aqui, me mandou um louvor, que foi o que deu o tema do banner e tudo mais. Eu vou até postar no grupo depois.
o rapaz, no louvor, ele fala: eu entrego tudo a Deus, entrego tudo ao Senhor, o que eu sou e o que eu não sou. A gente tem falado muito de ativar a identidade, de saber quem somos, mas hoje eu queria perguntar para vocês: quem você não é? Em vez de te perguntar quem você é. Porque todo mundo tem perguntado muito isso. Eu sou Gênesis 1, 26, eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Ok. Então, quem você não é? Quem quer responder para mim essa pergunta? A Samanta está com cara de quem quer responder. Eu acho que o seu começo tem tudo a ver com a sua pergunta agora. Pouco tempo, eu compartilhei que eu estou em silêncio, porque eu tive um crescimento, uma sabedoria, assim, em pouco tempo gigantesco, só que eu acredito que eu fiquei também, como que se fala? Não é bêbado a palavra, quando a gente enche muito de conhecimento e eu não estava vivendo aquilo. Eu não concordei, eu falei, não, eu preciso Embriagado. parar. Embriagado, exatamente. E na Bíblia, o embriagado, a gente acha que é um vinho que a gente bebe, a gente acha que é bebida, né? A gente relaciona com isso, mas o embriagado é também de sentimento, é também de emoção, é também daquilo que a gente vive em excesso que não é bom, né? Tudo que é em excesso não é bom, o que é extremo não é bom. E aí eu fiquei em silêncio. E eu percebi, não, eu sou... Todo mundo fala, né? Minha identidade, Gênesis 1, 26. Aí eu pensei comigo, será que eu sou? Eu olhei para os meus resultados, eu falei, eu estou fazendo tanta coisa, mas eu não estou me sentindo mover, né? E aí foi onde que eu parei e fiquei em silêncio. Não postei mais nada, eu só fiquei em silêncio mesmo, olhando para geral, para as pessoas, né, que eu estava tendo contato, tudo mais. E eu percebi, eu não estou sendo Gênesis 1, 26. E quando eu comecei a adaptar algumas coisas nesse silêncio meu, as coisas começaram a fluir. Ou seja, eu não estava fazendo a vontade de Deus, eu estava fazendo a minha vontade. É legal a gente postar, ver pessoas falando com a gente e tudo mais. A gente pega a sabedoria, a gente olha para alguém que postou algo super legal, te dá um insight, você pega e posta, mas agora eu olho, dá um insight em mim, peraí, eu vou viver ele primeiro. E esse insight do silêncio foi o que eu postei, porque eu estou vivendo isso e eu vi que realmente funciona e tem me ajudado muito. E aí Deus tinha falado para mim, faça dentro da sua casa. Eu comecei a trocar de móveis dentro de casa para me sentir mais em casa. E as coisas começaram a fluir. Então, eu não sou ainda Gênesis 1, 26, porque se eu fosse, o meu resultado me diriam isso, e eu não sinto isso ainda. Então, eu sei que eu tenho que passar por uns processos e para agradar a Deus. Eu sei que é isso, eu estava embriagada de alguns sentimentos que eu não deveria estar, e agora eu identifiquei, estou em silêncio e vou fazer umas novas estratégias, na vontade de Deus, lógico. Eu quero te ajudar a pensar só um pouquinho diferente. Sim. Eu não sou ainda Gênesis 1, 26. Sim, você é. Só que existem algumas coisas. Porque se você não fosse, você não teria toda essa percepção. Tá? Mas existem algumas coisas que não são a imagem e semelhança de Deus, que você ainda está ligada a elas. O que a gente precisa é passar pelo processo para a gente ir tirando. Lembra, eu sempre vou gostar de usar a referência. O cavaleiro preso na armadura. O cara precisava tirar a armadura que ele usou a vida inteira dele. Isso é um livro, não sei se vocês acompanharam desde quando eu citei pela primeira vez, mas é um livro que o rapaz, ele era um cavaleiro medieval, ele estava sempre salvando donzelas, agindo como cavaleiro. E isso era com tanta frequência que ele parou de tirar a armadura, porque dava muito trabalho. Aquela armadura pesada e tal, tem que pedir ajuda, não sei o quê.
E ele passou a ficar mais tempo de armadura do que sem armadura, porque ele ficava mais tempo salvando as pessoas do que sendo ele mesmo. Aí chegou um ponto em que a própria família não o reconhecia mais. E aí a esposa deu uma dura nele, falou: olha, seu filho não te reconhece. Eu só lembro de você quase que por uma fotografia. E aí, quando ele fala, então tá, eu vou tirar a armadura. Só que ele estava há tanto tempo com ela que ele não conseguiu tirar. Sozinho ele não conseguiu tirar. E o livro é a jornada dele em busca de um homem que o ajudaria. Quem seria esse homem, né? Se não é isso que nós fazemos. A primeira coisa que a gente tem que ter é a consciência de que nós estamos carregando uma armadura que nos impede, ou que impede as pessoas de verem quem nós somos e que nos impede de ser visto como somos. Então, Samantha, Raira, Célia, Janine, Débora, Maria, Lilian, Tamir e Cissa, somos sim a imagem e semelhança. Peraí, deixa eu só ver tudo que a Débora escreveu aqui. Eu ainda não sou a mulher sábia que quero ser, eu ainda não sou a filha que quero ser, eu ainda não sou a mãe que eu quero ser, mas eu estou caminhando para ser o que eu idealizei. Eu vou falar com a Débora a mesma coisa que eu falei com a Sam. Sim, Débora, você é a mulher sábia que você quer ser, você é a filha que você quer ser, você é a mãe que você quer ser. Você já é tudo isso. O que nós estamos caminhando é para tirar de sobre nós aquilo que nos impede de viver quem somos plenamente. Então, não é sobre quem nós somos, é sobre o que nos impede de viver como quem somos. Eu vou até escrever isso no chat, que isso foi bonito. Gostei! Não. Cissa, Oi, Célia. eu falo que eu tô me sentindo como uma cebola. Cada dia eu tiro uma pelezinha da cebola para chegar onde eu quero. Onde tem sabor, onde tempera as coisas ao redor. Isso, Gente, você bota cebola na comida, gente, só tem gosto de cebola, gente, não tem gosto de mais nada. exatamente. Eu estava muito acelerada em querer mudar as coisas de um dia para o outro, e eu percebi que não era daquele jeito, aí eu dei uma freada, e agora eu estou assim, um dia por vez, cada dia uma mudança, e aí é por isso que eu falo, né? Você vai descascando a cebola, você tira uma pele, você tira outra, e eu me sinto assim. Olha só, a Débora está falando ali, eu ainda não estou vivendo o que sou. É isso? Sim. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: o que está me impedindo de ser, de viver de acordo com essa mulher que eu sou? O que tem impedido a Débora de ser a mulher sábia que ela já é? O que tem impedido a Tamires de ser a mulher que ela já é? Gente, Deus não nos criou imperfeitas. Ele não nos criou imperfeitas e nos deu ferramentas para que nós nos aperfeiçoássemos. Não. Ele nos criou perfeita. O pecado, o mundo, a sociedade vieram estragando isso. Não dá para danificar, não dá para estragar, não dá para deformar, porque aquilo que Deus faz é isso e acabou. Mas te ilude, te engana, te convence do contrário, te dá um espelho desfocado. O que a sociedade faz é isso. Ela nos dá espelhos desfocados. Por exemplo, tá? Falei hoje, Samantha é linda. Samantha, do fundo do meu coração e do fundo do seu coração, responde para mim. Você sabe que você é uma mulher bonita, não sabe? Do fundo do meu coração, sim. Do fundo do seu coração. Vai lá no fundo. Você está sozinha, Samantha. Eu recebi uma bronca de Deus esses dias andando, porque eu não estou me cuidando do jeito que eu me cuidava antes, porque eu deixei muito assim, muitas porradas da vida me desanimar para eu cuidar de mim. Agora que eu estou começando a cuidar e sendo totalmente sincero com vocês, eu não me acho linda. Não me acho. Eu estou começando a me achar, e foi quando eu comecei
a me conhecer melhor, fazer o autoconhecimento, porque eu estava meses sem olhar no espelho. Meses sem tirar foto. Então, assim, era meses que, eu vou te falar, é uma época dos meus filhos que eu não tenho muitas fotos com eles, porque eu não tinha coragem de tirar foto, porque eu me achava horrorosa. Eu não me olhava no espelho de manhã, porque eu me achava horrorosa. E agora que eu estou me olhando no espelho, agora que eu estou tirando foto, agora que eu estou postando vídeo, coisa que eu jamais faria. E era tudo por causa de um bloqueio. E aí eu desbloqueei, e aí eu tô caminhando para isso, mas Deus me deu uma palavra: Samantha, tá na hora de você andar impecável, porque você não sabe quando é a oportunidade que vai bater na sua porta. Aí eu falei: meu pai, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que começar a me arrumar, porque tem dia que eu não tenho vontade de me arrumar, porque acontecem as coisas e eu sou muito de ficar em silêncio e guardar para mim. E aí esse sentimento me dá o desânimo, e Deus não quer que a gente fique desanimado, Deus quer que a gente fique animada, e quando a gente se arruma, a gente fica animada. É que nem a Cissa, esses tempos atrás, para mim, deu uma palavra que abriu a minha mente. Eu estava muito cansada, e ela falou para mim: Samantha, do nada, ela falou: Samantha, você tem que celebrar mais. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, não é à toa que a Cissa manda assim, uma mensagem, né, para mim, tipo, você tem que celebrar, mas fiquei pensando, eu falei: pois é, sabe por que tá pesado? Porque eu estou celebrando muito mais os meus problemas do que as minhas conquistas. E aí tá pesado. Então, agora, quando as conquistas, por mais que seja pequena, eu tenho 10 tarefas para fazer, eu fiz 5, eu já estou celebrando, porque eu fiz 5, eu não fiz 0, eu fiz 5. E isso está tornando o meu fardo mais leve, eu estou conseguindo fazer as coisas passo a passo, porque eu estou celebrando muito mais as minhas conquistas do que os meus problemas, porque celebrar também é lembrar. Que eu pesquisei até a palavra, fui até pesquisar a palavra para saber como eu deveria pensar sobre a celebração. Eu falei: é lembrar, e eu lembro muito mais dos meus problemas. Eu vivo muito mais os meus problemas do que as minhas conquistas. Então, obrigada, viu, Cissa? Não, mas aqui, primeiro em mim, depois através de mim, não preocupa não, tá? Não preocupa não, porque nunca é... Samantha, quando eu falo com você, Samantha, do fundo do seu coração, fala para mim, você sabe que você é linda, né? Quando eu faço essa pergunta para você, eu estou fazendo essa pergunta para mim. Sabe, eu falo: Cissa, você sabe do fundo do seu coração que você é linda, né? E a minha vontade é responder a mesma coisa que você respondeu. Só que eu tenho aprendido por inúmeras experiências. Outro dia eu fiz uma pergunta para uma amiga minha. Eu estou fazendo uma mentoria de casais com a Vanessa, ela me convidou. Uma gracinha da parte dela. E ela está fazendo uma parada, gente, que eu estou chocada. A mentoria se chama Casamento de Contrato ou Casamento de Aliança. Meninas, o que é um casamento de contrato? O que é um casamento de contrato? Quando você faz um contrato com alguém, tem lá um documento e tem as cláusulas. Né? Eu vou fazer um contrato, uma prestação de serviço com a Sam. Eu vou prestar um serviço de um livro, aí eu vou marcar com ela, esse que eu estou fazendo agora, são 40 páginas por semana que eu tenho que entregar. E assim, agora ficou mais sério ainda, porque a moça já me pagou tudo. Agora que eu estou assim, meu Deus, eu não posso atrasar nem um pouquinho. Porque eu tenho que cumprir com a minha palavra. Porque nós temos um contrato, nós não temos uma aliança. Não existe aliança de trabalho, existe contrato de trabalho. Porque um cumpre a parte. E o que acontece quando uma das partes falha? A outra parte chega: ó, o contrato está aqui. Está escrito aqui que você tem que fazer A, B e C. Então, no casamento de contrato, quando a outra parte falha, você fala: ó, você não está fazendo sua parte. Eu estou sendo a edificadora. Eu estou sendo a mulher sábia. Eu estou sendo a mãe. Eu estou sendo a mulher de Provérbios 10:31. E você, quando é que você vai ser o provedor dessa casa? Quando é que você vai ser o sacerdote do lar? Quando é que é isso? E aí, de repente, a outra parte se toca. E aí ela começa devagarinho, porque a gente está anos-luz, né? Já caminhamos 200 quilômetros e os meninos estão lá ainda. Hã?
Ela já foi. Peraí, amor, que eu também vou. Aí, de repente, quando ele grita, peraí, amor, que eu também vou, e ele vem, ele acha que está correndo. A gente está olhando ele em câmera lenta, né? E ele vem em câmera lenta na nossa direção. A gente entra com as multas do contrato. Sabe quando você não cumpriu com as cláusulas, aí você recebe multa? Gente, nós não temos contrato com os nossos maridos. Nem a Lília vai ter com o marido dela. A Lília vai ter aliança com o marido dela. O casamento da Lília, ele não será. O casamento da Lília é um casamento de aliança. Eu já vou trazer para o presente, é isso aí. Já vou trazer para o presente. O casamento de aliança é completamente diferente. O casamento de aliança é aquele que, sempre numa aliança, a aliança é sempre entre uma parte mais forte. Eu tive uma matéria no Rema chamada Aliança de Sangue. Fantástica a matéria, fantástica. E aí ele estava falando que a aliança... Por que Deus faz aliança com os homens? Porque Deus é mais forte. Ele, quem propõe a aliança, é sempre aquele que é mais forte. Então, ainda que tenhamos casados com uma mentalidade de contrato, porque essa é a mentalidade que o mundo nos ensina. Não, eu vou fazer a minha parte, ele vai fazer a dele, vai dar tudo certo. Inclusive, algumas pessoas têm até dinheiro separado no casamento por conta disso. Eu estou fazendo a minha parte, eu pago essas partes das contas, você faz a sua, paga essas e está tudo certo. Só que a aliança é tudo junto. A aliança não separa nada. Está tudo junto naquilo ali. E o primeiro, quem propõe a aliança, e eu não preciso falar, eu só preciso me posicionar como aliançada e não como uma contratante, é o mais forte. Tem momentos no casamento de aliança em que o marido sustenta. A gente vai lá no chão. Eu já passei por isso, já falei isso aqui com vocês. Do dia que eu virei para o marido e falou, o que você quer? Você quer separar? Você quer o quê? Eu falei com ele, eu estou tão cansado que eu não sei nem o que eu quero. Mas ele se manteve firme, sofreu, tadinho, sofreu. Eu falo tadinho porque naquela época foi tadinho. Porque, gente, eu falo com meu marido o seguinte, eu falo, amor, você precisa entender que você casou com uma mulher inteligente. As mulheres inteligentes, elas podem ser tão cruéis. E quando eu não tinha sabedoria, eu era muito cruel. No episódio que eu falei para vocês, que eu coloquei lá no grupo, a gente teve uma discussão por causa de dinheiro. Eu falei, cara, não acredito que eu fiz isso de novo. Eu já superei isso acabou. Mas a gente teve uma discussão por causa de dinheiro e da discussão virou uma luta de ofensas. Quem ofende mais? Não, agora sou eu, peraí. Aí no outro dia eu já acordei, sabendo tintim por tintim o que eu ia falar com ele. Falei, cara, eu vou falar isso, eu vou quebrar ele no meio. Acordei, fui para a cozinha tomar café. Sentei na mesa. Deus falou comigo, vai lá e pede perdão. Pega toda essa sua sabedoria humana, joga na lata do lixo, porque isso não presta para nada. Vai lá e pede perdão. Falei, ok, eu nem discuto com Deus mais não, gente, já passei dessa fase também. Que ela fala assim, não, faço isso mais não. Nem perco tempo. Fui lá, pedi perdão para ele, tal, voltei. Falei, você vai levantar agora? Ele falou, não. Mais tarde, quando ele levantou, ele estava 10, tranquilo. E aí, quando eu fui mencionar, amor, você viu aquela hora que eu falei com você, que eu te pedi perdão? Ele não tinha visto. Ele não ouviu o meu pedido de perdão. E ele já levantou com o perdão no coração dele. Percebeu o nível? Ele está para o meio do mato. Saiu, agora está lá para o meio do mato. É uma pessoa simples, uma pessoa que foi criada na roça junto à natureza. Eu, com toda a minha inteligência, com todas as minhas mentorias, minhas caminhadas com os Felipes Fernandes da vida, com isso tudo, fui quebrada no meio, porque Deus me mandou ir pedir perdão. Ele já acordou, ele já tinha me perdoado antes de eu pedir perdão para ele. Gente, é o nível dessa pessoa. Então, não é cultura, não é conhecimento,
quando não é contrato, a aliança flui. Flui, e aí a gente vai trocando. Agora eu estou mais forte, o outro está mais fraco, agora eu estou mais fraco, o outro está mais forte. E a gente constrói essa aliança, mas a gente precisa se decidir por ela. Quando eu falo, por exemplo, eu queria tanto ter um marido, pá, que, né, me correspondesse, que me apoiasse, que me X, que me Y, que me Z. Ok. Você tem certeza que você está pronta para ter esse marido que você está querendo? Pensa aí, tudo que você queria que seu marido mudasse. A Lília pode pensar em tudo aquilo que ela quer para o marido dela. Qual o marido que a Lília quer ter? Aí eu te pergunto, Lília, você está pronto para ter esse marido? Será que você vai saber? Será que você vai saber sustentar esse marido? Edificar a casa com este marido? Nesse porte todo que você está pedindo? Porque suportar é dar suporte. É aguentar o peso. Quando fala suportei-vos uns aos outros, não é suporta no sentido de aguenta, tá? Fica aí um trocando. Não. Sejam suportes, fundamentos uns dos outros. Será que nós somos o fundamento para esse marido que a gente está buscando, que a gente está querendo ter? Será que a gente vai dar conta de pegar esses 200 quilômetros que a gente já saiu correndo na frente? Será que a gente vai dar conta de botar esses 200 quilômetros num saquinho para suportar o nosso marido? Será que o nosso ego vai deixar a gente ser a esposa que ele precisa? Um dia meu marido falou comigo, nossa, amor, você está tão doce, tão isso, tão aquilo. Eu falei com ele. Falei, quando eu olhava para você, eu tirava de você a sua pior versão. E aquilo que eu fazia alimentava a sua pior versão. Hoje eu olho para você e eu vejo a sua melhor versão. Eu não posso te alimentar com a mesma coisa que eu te alimentava antes. Simplificando, você tem um gato, resolve ter um cachorro. Você não pode dar ração de gato para o cachorro e nem vice-versa. Se você mudou, não, eu não quero mais ter gato. Gato me dá alergia, gato me arranha, gato não é companheiro. Todo mundo fala X de gato, eu acredito no que o mundo fala de gato, eu quero ter um cachorro. Ok. Está preparado para ter cachorro? Tem que estar preparado para ter cachorro primeiro. Você comprou 200 quilos de ração de gato. Vai ter que jogar fora. Você já sabe qual é a ração que esse cachorro que você está buscando vai comer? Você já sabe quais são as coisas que ele gosta, que ele não gosta, o que ele pode, o que ele não pode. Está preparada para ter esse cachorro? Simplificando muito, sendo absolutamente vulgar naquilo que eu estou falando, mas que fica muito claro. Então a gente quer um novo, eu quero uma família assim, eu quero um padrão de vida assim, eu quero tudo isso. Está se preparando? Já está sendo a pessoa que você vai viver daqui a alguns anos? A gente precisa já gerar isso, já caminhar nisso. Eu queria que meu marido fosse mais carinhoso. Se o seu marido, ok, Célia, já vi ali, amor. Se o seu marido fosse mais carinhoso com você, como você o receberia hoje? Se ele fosse exatamente o tipo de marido que você tem buscado, como você o receberia hoje? Receba ele dessa maneira. Como você faria a santa noite lá, mas vamos pensar amanhã de manhã. Sam, como é que você vai fazer se você tivesse exatamente tudo que você... Hoje o negócio está contigo, né? Não estou entendendo. Eu acho que você deve estar entendendo. Então, se você hoje tivesse tudo aquilo que você quer ter, do Mateus, dos seus filhos, do seu trabalho, como você prepararia, serviria e se sentaria à mesa do café da manhã, amanhã de manhã? O negócio tá bravo hoje pro meu canto.
Tá, não tô, ó, tem nada a ver com isso, tá? Como diz meu marido, eu sou carteiro. Eu só entrego. Olha, gente, eu não posto nada de casamento, porque eu vou te falar. Eu e o Matheus, a gente está na luta para melhorar o nosso casamento. Sendo totalmente sincero, a gente vive de contrato. E eu vou falar a verdade porque a gente enxergou o casamento como uma transição. Ou seja, eu estou dando para ele algo e eu espero que ele me dê algo em troca. É como se fosse uma troca de dinheiro, né? É um contrato. Eu faço a minha parte, Exatamente. eu Então, pago, quando você você presta falou de serviço. contrato, eu fiquei quietinha, sabe? Mas eu sou sincera, sabe? E é realmente, ontem a gente, inclusive, teve uma discussão muito brava, porque eu sinto falta de ser reconhecida por ele, entendeu? E ele está no momento que ele precisa se reerguer. Ele perdeu a identidade dele ao vir para a Holanda, né? Porque ele deixou de fazer tudo que ele estava acostumado de fazer no Brasil e chegou aqui na Holanda, por fato de ele não falar holandês, tudo, mas ele precisou recomeçar. Mas eu acredito que isso faça parte do processo dele, né? E Deus tem falado muito comigo. E eu sou um pouquinho estourado, eu era pior, tá? Mas prendi muito, então eu estou usando muito o meu silêncio. Então, assim, é muito complicado, porque eu não consigo imaginar o marido que eu quero ter e muito menos me preparar para ter esse marido que eu quero ter, porque se eu não sei, como que eu vou me preparar, né? Uhum. Então, o que eu falei, a melhor forma é eu ficar quieta agora, entendeu? Porque eu fiz de um jeito, não deu certo, fiz de outro, não deu certo. Então, teve época que eu falei, não, eu vou falar com ele tal coisa. Aí Deus falou comigo, Samantha, às vezes você tem que parar de fazer as coisas e deixar por conta própria, né? Para Deus resolver esse problema. E eu acredito que tenha muito a ver com o processo que ele está passando, mas está muito, muito, muito complicado, para ser sincero. Então tá. Tô rindo aqui por causa. Acho que eu já estou entendendo, então, porque que o negócio está para o seu lado. Não, é que você citou uns exemplos, inclusive, aí, né? Que eu falei, pô, são parecidos com o meu. Inclusive de acordar, já tá preparado com os argumentos e tudo mais. Mas eu ainda falei, né? Eu falo comigo todo dia. No dia que eu resolver a situação com o Matheus, eu vou dar aula sobre casamento. Porque esse processo é complicado, viu? Tá tudo certo. Tá no caminho. Você está no processo do esmagamento. Tá tudo certo. Nossa, tá demais. Pode ficar tranquila. Raul, pode falar, amor. Oi, gente. Você falando aí de casamento, né? E ela falando de processo de mudança, Matheus, esse processo de mudança aí. O que se passa? Quando eu vim para Portugal, eu achava que era exatamente o meu esposo que precisava dessa mudança. Essa coisa do tipo, ser o marido que, né? Igual você falou, quem que é esse marido que você espera? E quando eu comecei ao autoconhecimento com o Felipe e tal, estava muito interligado, o que Deus começou a falar muito forte ao meu coração é que isso está ligado aos nossos vícios emocionais. A esposa que eu não consigo ser para o meu esposo é porque eu estou mais preocupada em alimentar os meus vícios do que ser realmente aquela mulher sábia que Deus me chamou para ser. E eu alimentei os meus vícios por muito tempo. Eu alimentei entrei para o autoconhecimento com o Felipe. Deus tem, assim, graças a Deus, do ano passado para cá, Deus tem tratado do meu coração no sentido de que não era ele que precisava mudar, e sim eu. Quando o Felipe esteve aqui no workshop A Fronteira Mental, depois daquilo eu tive uma experiência muito linda com Deus no sentido de que não é o seu esposo que precisa se posicionar, é você que não enxerga aquilo que eu te dei. A gente como mulher, igual assim, no sentido que eu fui rejeitada uma vez pelo meu pai, eu levava isso para a vida do meu esposo com uma facilidade muito grande. Eu levava essa obrigação para ele com uma facilidade muito grande.
E quando Deus falou comigo assim, você é filha do rei, mas não se comporta como tal. Você não se comporta como filha, filha amada do rei. E Deus falou assim, tipo, o processo que eu entrei na minha vida é no sentido de que, para ser filha de um rei, para sentar à mesa de um rei, sim, ele me fez perfeita, ele me fez. O que aconteceu foi que eu me desaperfeiçoei nesse meio caminho, né? Eu perdi a identidade que Cristo tinha a meu respeito. Só que eu queria colocar sobre o outro a responsabilidade que era minha. E eu alimentava o meu vício do tipo, eu entrei no autoconhecimento quando meu esposo não tinha entrado, aquilo, ai, mas você não me acompanha. E Deus começou a falar, o problema não é dele, o problema é você. Você alimenta o seu vício emocional o tempo inteiro. E quando eu dei a indicação daquele livro, A Raiz da Rejeição, foi naquele livro que Deus começou a realmente falar comigo. Trata a sua ferida. E aí eu comecei a me posicionar dentro da minha casa. Eu comecei a mostrar para mim mesmo de que eu não era mais a filha rejeitada, de que eu era a filha amada, mas eu precisava passar por como se diz, uma etiqueta de Deus novamente, sabe? Eu precisava ser tratada por Deus novamente. Ceder era muito difícil para mim. Ceder era uma coisa assim que eu ficava batendo contra a mulher que eu não sou. Então, assim, isso tá muito mais interligado dessa situação que eu passei no meu casamento, de entender de que tem muito mais vício emocional do que tinha a presença de Deus na minha vida, que casamento sempre batia, sempre alguém batia na minha porta e dizia, eu preciso da sua ajuda. E eu falava, Deus, como é que eu vou ajudar alguém se eu não consigo me ajudar? E Deus falou, você tem que trazer de volta esse papel de filha amada que você tanto disse que é, trazendo essa identidade de volta. Essa identidade de que aquilo que fizeram, porque o vício puxa, quem bebeu uma vez, por mais que a pessoa tente parar de beber no outro dia, ela não consegue parar no outro dia. O vício vai puxar você de volta, é isso que o diabo quer, te puxar para a velha mulher que ele achou que eu queria, que ele achou que eu ia ser. E não ser a filha de um rei, não se comportar como uma mulher. E hoje, para mim, é mais fácil lidar com esse tipo de situação nesse sentido, sabe? De ser curada. Foi um processo de quebra o meu vaso, Senhor, porque eu não quero mais. Foi uma coisa que eu literalmente falei com Deus, Deus, eu prefiro apanhar nas tuas mãos do que continuar nessa história do diabo de rodando na mão dele e ficar fazendo situações que eu não quero mais que se repitam. São vícios que vão passando de geração em geração que a gente vai alimentando. É interessante, quando a gente se conhece, o processo de autoconsciência, ele nos leva à decisão. É impossível você ter consciência de quem você está, do que você está vivendo, de quem você está sendo, e se essa consciência não é uma boa consciência, quando você entende que está tudo errado, é impossível você continuar a viver daquela forma. Nosso instinto de sobrevivência não permite isso. Enquanto você está cego, surdo, mudo, alienado, preso, não importa. Enquanto você está vivendo dessa forma, você não dá conta, não. Mas a hora que, seja através de uma mentoria, seja através de um bate-papo, seja através de uma música, de um filme, que aquilo te desperta para você olhar na sua própria direção, quando você desenvolve a autoconsciência, você é levado a tomar decisões. E Deus faz isso com a gente o tempo inteiro. Ele nos convida a sabermos sobre nós. Ele diz que examine-se o homem a si mesmo. Desenvolva a autoconsciência, porque você vai ser levado ao processo de desenvolvimento, naturalmente falando. Uma das coisas que eu quero conversar com o Felipe é que, gente, não existe desenvolvimento pessoal, desbloqueio, nada. O processo ele não vai para frente se as pessoas primeiro não entenderem que a responsabilidade é delas. Outro dia, na aula dele, o pessoal falando de religiosidade, não sei o quê. Gente, eu estou numa fase terrível. Por quê? Religiosidade, ok. Pastor te enganou? Enganou. Pastor te isso? Sim. O padre? Ok. Mas deixa eu te falar. A Bíblia fala que o povo sofre por falta de conhecimento. O conhecimento está na palavra.
Agora, se você se posicionou, como eu me posicionei durante muito tempo, em me contentar com a versão do pastor a respeito da palavra e a meu respeito, o problema é meu, não é dele. Primeira coisa que eu tenho que entender, quem deixou nas mãos dos outros fui eu. O pastor não me ameaçou. Se você não pensar como eu quero que você pense, vai... não, nunca. Eu que ia para lá, balançava a cabeça o culto inteiro, ria das piadinhas que ele contava no púlpito. Era eu. O meu marido, assim, bravo, bravo. Ele nunca se rendeu à religiosidade. É a coisa mais linda do mundo. E eu, assim, achava um absurdo. Você não é um pastor. Você não sabe o quê. Não. Mas quem entrou nesse lugar fui eu. Não foi o pastor que me colocou lá. Então, ok, religiosidade te prendeu até aqui porque você optou pela religiosidade? Ok. E agora vai ficar usando isso de desculpa o resto da vida? Seu marido é grosso, é isso, é aquilo, e te causou um monte de trauma até aqui, você entendeu isso? Entendi. Mas você entendeu também que você contribuiu para que isso acontecesse? Entendi. E agora? Não vai fazer nada daqui para frente? O problema é as pessoas usarem os nomes dos bloqueios. Religiosidade, alienação, que mais? Ajuda aí. Escassez, autoimagem distorcida. Né? Eu decorei todos os bloqueios. E agora eu me escondo atrás deles. Não faz sentido. Então, se eu não desenvolver autorresponsabilidade, eu não vou desenvolver autoconhecimento. Eu não vou me desbloquear. Porque eu vou me desbloquear e isso não vai servir para nada, porque eu não vou continuar caminhando. Então, a primeira coisa é isso, autorresponsabilidade. Meu casamento está um cocô. O que euzinha posso fazer para melhorar? Só hoje. Só hoje. A Raira falou uma coisa certa. Vício. Como é que se trata vício? Vai lá nos Narcóticos Anônimos. A frase deles é só por hoje. Meu irmão usou droga. Meu irmão frequentou os Narcóticos Anônimos. Eu vi o processo. E detalhe, tinha tarefa todo dia. Tinha um caderninho para anotar todo dia. Tinha que todo dia sentar com ele mesmo. Eu nunca li o caderno dele, eu não sei o que ele escrevia. Mas todo dia ele tinha, à noite, ele sentava com ele mesmo para meditar a respeito dele. Só por hoje. Celebra o hoje, um dia limpo. Uau! 2 dias limpos. Uau! Caí amanhã. Um dia limpo de novo. Uau! 2 dias limpos de novo. Uau! 3 dias. Opa! Caminhei 3, não caminhei 2 mais. E assim a gente vai. Eu falei no início das 3 perguntas. Primeira pergunta que eu aprendi de novo hoje. Segunda pergunta. O que eu fiz com o que eu aprendi? Enquanto você não botar em prática o que você aprender hoje, nesta aula de hoje, não se atreva a querer aprender mais nada. Se hoje você aprendeu alguma coisa e você tem sede de conhecimento e de aprendizado, apresse-se em praticar o que você aprendeu. Comprometa-se a não pegar mais nada enquanto você não... É mais ou menos assim. Sabe quando criança chega com um sorvete na mão e fala, mãe, eu quero outro. O que a mãe fala? Acaba de comer esse primeiro que depois eu te dou outro. É a mesma coisa. Olha, aprendi isso. Quero aprender outra coisa. Já consumiu isso que você aprendeu até o fim? Já. Então, você vai em busca de outro aprendizado. Ah, não! Outro dia eu vi até um vídeo que a menina acho que não queria comer macarrão, não sei o quê. 2 horas da manhã. A mãe falou, enquanto você não comer isso aí, você não sai da mesa. 2 horas da manhã, a mãe chegou, a menina estava lá na mesa dormindo com um prato de macarrão inteiro na frente dela.
Aí a mãe mandou mal nesse momento. É uma crueldade, né? A gente que tem filho, é difícil a gente ser firme com os nossos filhos. Porque eles são lindos, eles nos encantam, eles conhecem as nossas fraquezas. Mas naquele momento a mãe falou com o menino, vai para o seu quarto, vai dormir. Aquela era a hora, acorda. Ah, ainda não comeu? A hora que você acabar de comer, você me chama, eu estou indo deitar. Eu juro que aquela menina comeria. Eu juro que ela não ia fazer mais graça. Gente, quando está naquele momento, que é o último momento que a gente tem que perseverar, a gente para. Mais um pouquinho, só mais um pouquinho. O pessoal tem tido muita dúvida na mentoria sobre ferramenta SMART, o atingível e o mensurável. O que é um, o que é o outro? Aí o atingível é aquele ponto desafiante em que você sabe que você pode ir e aí você põe mais um pouquinho à frente. Isso é atingível, porque até onde você está acostumado aí, você já sabe que você pode. Você já vai mesmo. A Lilian, sei lá, a Lilian coloca ela como objetivo, como atingível para ela. Eu sei que eu faço 12 peças, 12 conjuntos completos de roupa íntima por dia. Amanhã eu vou fazer 13. Amanhã eu vou fazer 12 mais a parte de cima de um conjunto. Depois de amanhã eu vou fazer 12 mais a parte de cima e a parte de baixo. Vai colocando um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Porque a liderança é dada a quem faz mais daquilo que é pedido. Até o nosso limite a gente vai todo dia, gente. Todo dia a gente vai até o nosso limite. Escolha uma área da sua vida e vai um pouquinho mais hoje. Amanhã você escolhe outra. Depois de amanhã você escolhe outra. Então, 3 perguntas. O que eu aprendi de novo hoje? A gente precisa aprender algo novo sempre. O que eu fiz com esse aprendizado e o que eu ensinei hoje. E aí a gente volta lá no início do nosso bate-papo. Eu só posso ensinar aquilo que eu pratiquei, aquilo que eu estou exercendo. Então, para que eu possa responder essas 3 perguntas, eu tenho que estar praticando, praticando, praticando. Porque para eu aprender uma coisa nova, eu me comprometi a já ter colocado em prática a anterior. Então, beleza. Pratiquei o aprendizado de ontem, hoje eu posso aprender algo novo. Pus em prática esse de hoje para que eu possa ensinar para alguém? Não pus. Então, vou ficar sem as 2 partes. Eu vou ficar sem sem aprender mais alguma coisa e eu vou ficar sem ensinar mais alguma coisa. É um compromisso comigo mesma. Cara, faz um mural. O que eu aprendi hoje? Ah, eu aprendi o que eu escrevi lá em cima mesmo que a gente aprendeu hoje, né? Não é sobre quem não somos, mas sobre o que nos impede de viver de acordo com quem somos. Hoje eu aprendi isso, tá bom. Como é que eu vou praticar isso aqui? Ah, eu vou, no mínimo, meditar sobre isso. Cara, se eu entendi, se fez sentido para mim isso aí que a Cissa falou, que não é sobre quem somos, mas sobre o que nos impede de viver de acordo com quem somos, o que está me impedindo de viver de acordo com quem eu sou? Eu já sou a mulher de Provérbios 10:31. Deus já me fez assim. O que tem me impedido de ser a mulher que quer o bem ao seu marido? Pensa nisso. E faça um movimento, pode ser pequeno, em direção a isso. E aí, depois que você praticar, aí você pode ensinar. Pode ser que uma amiga sua, pode ser que uma pessoa qualquer chegue para você. Outro dia a Valéria, que está aqui, né, hoje não está conosco, mas que tem estado com a gente na reunião. O marido dela foi na lavanderia, uma senhora virou para o marido dela e falou assim, moço, o que eu tenho que fazer para ser feliz? O marido dela regalou desse tamanho e falou, olha só,
eu sei que essa parada está com Jesus, mas quem vai te ensinar sobre isso é essa moça aqui, ó, liga para ela, deu o telefone da Valéria. Aí a moça ligou para a Valéria já está cuidando da moça. Mas aí, quando essa pessoa chega para ela e fala, Valéria, eu preciso de ajuda, porque eu quero entender sobre como ser feliz. A Valéria, antes de falar, ok, eu vou te ajudar, ela tem que olhar para ela e falar, tenho sido feliz para ajudar essa mulher? Não, eu não tenho sido. Aí eu tenho duas opções. Eu posso me empenhar para ser, para poder ajudar, que seria muito louvável. Para ajudar a outra pessoa, eu vou me empenhar a viver tudo isso que eu quero passar para ela. Ou eu, com muita honestidade, chego para ela e falo, olha, me perdoa, mas neste ponto eu não posso te ajudar. Porque senão eu vou fazer mal a você e a mim mesmo. O pastor de uma igreja que eu estava, ele disse uma vez que ele não estava preparado para lidar com homossexuais na igreja. Ele tinha duas possibilidades. Quando eu falei em levar os meus alunos para a igreja, ele tinha duas possibilidades. Uma delas, ok, eu não estou preparado. E ele falou assim, Cícero, olha só, eu não estou preparado para isso, mas eu quero fazer isso. Vamos ver como é que a gente consegue fazer? Quem que eu vou procurar? E aí ele se tornar a pessoa que cuidaria daqueles meninos, ou ele ser honesto comigo. Ele escolheu a parte fácil. Ele só foi honesto comigo. Mas antes ser honesto do que sair fazendo lenha por aí. Então, meninas, de hoje, o que fica pra gente? Quem nós não somos. Medite sobre isso. Cara, eu não sou essa mulher chata. Eu não sou essa mulher que grita. Eu não sou essa mulher que não se cuida. Eu não sou essa mulher que acorda de mau humor. Quem eu não sou. Eu não sou uma mulher que vai para as redes sociais só para ser vista, só para ter visibilidade. Quem eu não sou. O pessoal do coach gosta muito de fazer a lista do eu sou, né? Lista de gratidão, 30 frases de gratidão por e 30 frases de eu sou. Gente, eu tenho meu caderninho do eu sou. Vou mostrar para vocês. O caderno está completo. Inteirinho. Ó, processo de coach que eu fiz, comprei um caderno bonito, tá todo preenchido, ó. Todo preenchido. Com frases de eu sou, vou ler para vocês, eu sou alegre, eu sou animada, eu sou entusiasmada, eu sou completa, eu sou abundante, eu sou imã de prosperidade, eu sou sucesso. Vamos ver o que mais que eu sou. Eu sou consciente de quem sou e sou grata a Deus pela forma absolutamente perfeita que Ele me criou. Eu sou tudo isso. A gente tem que não se encher daquilo que a gente já é. Mas a gente tem que se livrar daquilo que a gente não é. Então, eu vou te dar uma sugestão. Faça o caderninho do eu não sou. Eu não sou ingrata. Eu não sou a mulher rixosa. Eu não sou uma mulher chata. Eu não sou uma pessoa mal-humorada. Eu não sou uma mãe impaciente. Claro que você não vai fazer um caderno sobre isso, mas escolhe alguma coisa que você não é e faça uma ação para quebrar isso. Uma ação. Para vocês terem uma ideia, depois da discussão que eu tive com meu marido, ali começou o processo de bombardeio do diabo só na minha mente, só na minha mente. Tudo em casa estava em paz. Ele não usou ninguém. Ele veio, mas assim, voadora mesmo, em cima de mim. E aí ele trouxe a mim um pensamento. Você não ama o seu marido. E quanto mais eu pensava isso, mais eu demonstrava amor para ele. E eu não conseguia entender como é que aquilo estava acontecendo, porque a minha vontade não era fazer isso. Mas era isso que eu fazia. Quanto mais o diabo tentava me convencer daquilo, mais ações opostas ao que ele me falava, eu fazia. E sabe o que aconteceu? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele me esqueceu. Ele vazou.
foi perturbar o outro. Eu sei que ele vai voltar, porque a palavra diz que ele volta para ver se ele encontra a casa vazia. E aí, o que eu tenho que fazer nesse período? Encher a casa. Multiplicar o meu amor. Para ele falar, nessa área aí não dá mais não. E onde eu entendi isso? Um dia eu me fiz assistindo a ministração da Vanessa Neri. Ela falou, o marido dela falou que o casamento de aliança é o casamento sustentado pelo amor ágape. A Bíblia fala de alguns tipos de amor. O amor ágape é o amor incondicional de Deus por nós. É o amor que não quer nada em troca. O amor eros é o amor da esposa pelo marido, é o amor, né, de atração. O amor filéu é o amor de amizade, é o que nós temos pelos nossos amigos. Tem um outro, amor estrógeno. Amor estrógeno é o que você tem por seus filhos, por seus parentes, seus pais. Amor filéu pelos amigos e pelas coisas, sabe aquilo assim, nossa, eu amo comer tal coisa. Esse amor, ele existe, ele é real. Mas ele é um tipo de amor que a Bíblia entende como amor filéu. Nossa, eu amo assistir a aula do fulano de tal. Eu amo caminhar com o Felipe. Esse amor é verdadeiro, ele é um amor filéu. E aí, eu me fiz a seguinte pergunta. Pode o amor ágape ensinar, ativar, produzir o amor eros? Porque a minha fala foi, eu amo meu marido com o amor de Deus. Mas o casamento não é feito só com o amor de Deus. Senão não teria o amor eros. Então eu falei, eu preciso reativar esse amor. Eu preciso alimentar esse amor. E eu comecei a me mover nisso. Fácil? Não, nem um pouco. Mas do fundo do meu coração. Se eu estou falando com vocês, foi porque eu experimentei. E porque aconteceu. Porque a autoconsciência leva a uma decisão. Não posso mais voltar a ser a pessoa que eu era. Porque eu não quero viver aquilo que eu vivia. Prosperidade é para a família. Prosperidade não é para o indivíduo. A prosperidade que está fluindo na minha vida hoje não é para mim, é para a minha casa. A hora que eu achar que o meu marido está sendo um entrave para a minha vida, para a minha prosperidade, para o meu crescimento e resolver me afastar dele, o que eu estou vivendo acaba. Porque eu conheço a verdade. Pode dar certo para quem é ímpio. Pode dar certo para quem não conhece a verdade. Pode dar certo para quem não se sente filho. Mas eu sou filha. E as paradas de Deus são assim, ó, tá tudo disponível. Prosperidade, abundância, tá tudo disponível. Entra nos princípios. Caminha nos princípios. Por exemplo, intimidade do casal. A intimidade do casal dá à esposa um desenvolvimento espiritual fora do normal. Um avanço, uma maturidade espiritual. Por quê? Porque é bíblico. Eu não posso falar se dá ao marido, eu posso falar se dá à esposa. Eu não sou marido, eu sou esposa. Acredito que dê ao marido também. Se ele viver essa intimidade da maneira correta. Se a esposa viver essa intimidade da maneira correta. Por quê? Porque isso é uma aliança. Isso também é uma aliança de sangue. Porque o que acontece entre nós neste momento tem sangue envolvido nisso. Nem sempre a gente vê, mas a gente sabe que tem. Toda a aliança que Deus estabeleceu, ela era, aspas, regada com sacrifício, tinha sangue envolvido. Todas as vezes que ele mandou, quando mandou a aliança de Deus lá com o povo no deserto, faz a circuncisão. O que tinha na circuncisão? Sangue. Toda aliança que Deus estabeleceu tinha que fazer um ritual, tinha que ter sangue.
tinha que ter sacrifício. E nós estamos vivendo a aliança mais forte de todas, que foi estabelecida através do sangue de Jesus. Então, a aliança que nós temos na nossa intimidade com o nosso marido faz parte do casamento de aliança. Eu sou mulher como todas vocês são. Tenho os mesmos sentimentos que vocês. Desejaria uma intimidade com tudo aquilo que está no meu coração. Eu sei que às vezes a gente fala, nossa, mas poxa, fulano é X, fulano é Y. Poxa, ele fez isso comigo, poxa, ele fez aquilo comigo. Sei que não é fácil. Porque a gente é muita emoção, muito carinho. Isso faz parte da nossa intimidade. E às vezes a outra pessoa não está da mesma forma que a gente. Eu sei que é difícil, eu sei que é isso, mas vou te falar, nos teus momentos de oração, no teu momento de intimidade com o teu pai, peça a ele para ativar em você tudo aquilo que for necessário para que você experimente com abundância de tudo aquilo que envolve o teu casamento. Tudo. E acredite mais uma vez, primeiro através de mim. Primeiro em mim, depois através de mim. Eu estou vivendo exatamente isso que eu estou me abrindo aqui com vocês. Eu estou construindo essa esposa que consegue dar ao seu marido, que consegue viver essa aliança também na intimidade com o marido. Eu também estou em construção. Esse também é um dos motivos das orações que eu faço por mim mesma. E se fez sentido para você, se você entendeu e você estiver disposta a fazer isso, eu te peço, independente de saber quem está ou não vivendo isso, ore pelas mulheres desse grupo. Última coisa, a gente já passou mais do que devia ter passado, mas é algo que eu preciso dizer. Lucas 13. Por essa época informaram a Jesus que Pilatos havia matado alguns judeus da Galileia quando eles estavam oferecendo sacrifícios no templo de Jerusalém. Lucas 13, do 1 em diante. Então, os caras estavam lá oferecendo sacrifício, estava tudo certo, Pilatos foi lá e matou todo mundo. Havia um entendimento entre os judeus que dizia que quando uma pessoa morria muito cedo, de forma muito sanguinolenta e etc., é porque a pessoa estava em pecado. E existe gente na igreja hoje pensando dessa forma ainda. Mas, enfim, aí Jesus diz o seguinte, vocês pensam que eles eram pecadores piores do que os outros homens da Galileia? Porque Jesus já sabia que eles estavam pensando. Era o pensamento natural do povo judeu. Foi por isso que eles sofreram? Eu lhes digo que não. Vocês também perecerão se não deixarem seus maus caminhos e se voltarem para Deus. E aí Jesus fala mais um pouquinho, e um pouquinho para frente ele conta aquela parábola de que um homem plantou uma figueira em sua vinha e veio muitas vezes ver se podia achar algum fruto nela. Quem é este homem? É Deus. Quem é esta figueira? Somos nós. Deus está sempre voltando em nós para ver se temos frutos. Com todos. Nunca achava nada. Finalmente ele disse aos que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Por que me incomodar com ela? Corte-a, pois está ocupando o lugar que podemos usar para outra coisa. O homem que cuidava daquela figueira deveria ser o pastor. Respondeu, dê a ela mais uma oportunidade e eu lhe darei atenção especial, cavando ao redor dela e colocando bastante adubo. Se conseguirmos figo no próximo ano, muito bem, senão eu a cortarei. O que tem a ver essa passagem com a questão das pessoas que estavam em pecado? Não estavam. Por que essa figueira não foi cortada? Porque alguém intercedeu por ela. Isso aqui é parte de uma ministração que eu vou colocar para vocês no grupo, que se você não tiver tempo de ouvir, por isso que eu decidi falar sobre isso primeiro. Mas eu te peço, ouça, a ministração é rápida, do Luciano Subirá, que chama-se Intercessão para a Salvação. E aí Jesus, o que Jesus quis dizer? Esses homens morreram cedo, porque não havia ninguém intercedendo por eles. E enquanto eu ouvia essa ministração,
Deus falou comigo sobre casamento. Casamentos estão morrendo cedo, porque não há ninguém intercedendo por eles. Meninas, por favor, intercedam pelos casamentos de cada uma de nós. Intercedam pelos nossos casamentos. Por favor. Muitos desses casamentos estão morrendo porque não tem uma pessoa disposta a falar: peraí, eu quero conversar com eles, eu quero ajudar. Talvez não com os dois, talvez só com ela, como o que acontece comigo e com a Sam. Do nada eu vou, falo um troço para ela que pum. A gente tem que se dispor. Às vezes interceder vai ser só mandar uma mensagem. Às vezes interceder vai ser botar o joelho no chão e orar. Quando terminou essa ministração, que o Luciano fala de intercessão, ela é linda. Terminou a ministração, eu vim para a sala, estava o Alberto no quarto, a Ana no outro, eu vim para a sala. Orei por cada uma de nós. Orei em especial pela Tamires, que eu tinha acabado de conversar com ela. 2 minutos depois a gente começou a conversar. E eu falei para ela, eu estava intercedendo por você, eu estava orando por você, não só por causa de casamento. Não sei nem se eu tenho que orar pelo seu casamento, mas senti no meu coração de fazer isso. Então, por favor, meninas, intercedam pelos casamentos umas das outras. Sabe, se você não souber o nome de alguém, se você souber, se você sentiu hoje aqui no teu coração que você precisa interceder por uma pessoa específica, anote o nome dessa pessoa. Vai lá no grupo depois. Ore por todas. Senhor, o Senhor conhece o casamento de cada uma das minhas irmãs. Eu não conheço, eu não convivo com elas. Existem pessoas no grupo que ainda não são casadas. O Senhor sabe como será o casamento dessas pessoas. Então, por favor, intercedam. Peçam, gente, o que a Bíblia espera da esposa? Qual é a esposa que Deus nos chama para ser? Vamos interceder para que sejamos essas esposas. E eu ainda te peço para ser ousada, não ore pelo seu. E aí eu coloco a responsabilidade sobre você de novo. Não ore pelo seu casamento, porque haverá alguém neste grupo orando por ele. Interceda pelo outro. Fala, Senhor, hoje eu não quero orar por mim. Hoje eu quero orar somente pelas minhas irmãs, porque eu sei que alguma delas está orando por mim hoje. E faça isso. Evangelho é feito de renúncia, não é feito de sacrifício. Renuncie aos seus próprios desejos, às suas próprias necessidades, que são lícitas. Renuncie a elas. Naquele tempo de oração que você está precisando. Fala, Senhor, o Senhor sabe daquilo que eu preciso, então eu não vou te pedir nada. Mas eu quero consagrar a minha oração ao Senhor, quero entregar a minha oração, Senhor, o meu tempo pela vida, pelo casamento das minhas irmãs. Orem pelos filhos, a gente tem falado sobre filhos, orem pelos filhos. Não sabemos o que espera os nossos filhos. Não sabemos o que o diabo tem feito na vida deles. Eu tenho uma filha de 13 anos, que nesse período de isolamento ou está no celular ou está na internet. É conversa o dia inteiro, é conversa o tempo todo. Confio muito nela, muito. A gente é muito sincera uma com a outra. Mas só porque eu confio muito nela, eu não vou orar? É ruim, hein? Quem já está criando seus filhos com Jesus já está passando aperto. Imagina aquelas que não estão. Deus não nos deu filho para que eles fossem motivos de vergonha. Declarem, Senhor, eu não aceito que os meus filhos sejam motivo de vergonha. Não por nós, mas para Ele. Não aceito que os meus filhos te envergonhem. Não aceito que os meus filhos te neguem. Você tem autoridade espiritual sobre o seu filho. Tenha ele a idade que tiver. Você tem autoridade espiritual sobre ele. Impeça com a sua autoridade que o seu filho saia dos caminhos. Impeça com a tua autoridade que o diabo interfira na vida dos seus filhos.
impeça com a sua autoridade que demônios de homossexualismo, que demônios de vícios atormentem a vida dos seus filhos. Temos autoridade para isso, temos obrigação diante do Pai, porque Ele vai te falar. Aquele dia, eu mandei a Cissa falar sobre isso. O que você fez com o que eu pedi para ela te falar? Até onde você foi intercedendo pelos teus filhos? Tem gente que desiste, entrega os filhos para o mundo. Não tem jeito. Passa horas reclamando do comportamento dos filhos, mas não gasta 2 minutos para declarar sobre a vida deles. E mais, o que este homem intercedeu para a figueira, ele pediu tempo. Tempo. Muitas vezes não seremos nós que faremos a diferença na vida dos nossos filhos. Muitas vezes nossos filhos não vão nos ouvir, como eu não ouvi meus pais, como cada uma de nós aqui, em algum tempo da nossa vida, não deu ouvido ao que os nossos pais estavam falando. Mas anjos do Senhor vieram até nós e nos trouxeram para cá, exatamente para o lugar em que estamos hoje. Então, peçam ao Senhor tempo. Dê tempo para que os meus filhos possam ser alcançados. Dê tempo para que os meus filhos possam ser transformados. Dê a eles experiência verdadeiras com o Senhor. Que eles encontrem o Senhor não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eles mesmos experimentarão. Nós temos essa obrigação com os nossos filhos diante de Deus. Temos essa mesma obrigação com nossos maridos diante de Deus. Não vivam para hoje. Não vivam para hoje. Não façam escolhas para hoje. Não orem por hoje. Nosso foco é a eternidade. Nosso foco não é o agora. Se agora é para ficar em silêncio, como a Samantha escolheu ficar, em vez de ir para as redes sociais, como todo mundo do desafio da SK está indo, frenético. E dá vontade de você falar, você viu, Samantha? Eu não estou naquilo também, não. Falei, eu postei no grupo lá, eu só estou acompanhando. Não estou naquilo, porque eu também estou no meu momento de silêncio. Beijo, Línia. Obrigada, amor. Eu já estou encerrando também aqui. Eu também entendi que eu estou no meu momento de silêncio. Aqui é o momento de falar, mas é outra coisa. Mas eu quase não tenho postado nada, quase não tenho feito nada. Ok, meninas? Então eu não posso pedir. Você vai você está terminando, né? Então, como você estava falando assim, né, de casamento, né? Depois que eu comecei a participar do grupo de vocês, assim, desse grupo, depois que eu comecei... Do nosso grupo. Do nosso, é verdade. Do nosso grupo. E, assim, muitas coisas assim que às vezes a gente até conversou pelo WhatsApp, as lives assim, que eu assisto do Felipe, eu sinto assim que eu tenho mudado. Amém. E assim, o meu relacionamento assim com meu esposo tá muito bom. A gente vai fazer 26 Graças a anos Deus. de casado dia 9 agora de julho. E assim, a gente está vivendo, apesar de nós estarmos numa pandemia, muita dificuldade, mas a gente está vivendo assim melhor do que antes. Uhum. E eu estou Graças me a sentindo Deus. mais madura, entendeu? Porque assim, eu estava, antes da gente de começar a participar do nosso grupo, antes dessas mentorias, eu estava meio louca. Eu já acordava de manhã, já começava a reclamar, xingar, não xingar assim com palavrão, porque eu não gosto disso, mas sabe, assim, começava a falar os problemas, o que precisava, o que tinha que... dando ordem, querendo que todo mundo fizesse o que eu queria. Só que e meus filhos falavam, mãe, calma, mãe, relaxa, mãe, não é assim. E, sabe, eu estressada, assim, a ponto de eu estava parecendo uma panela de pressão, sabe? Então, assim, graças a Deus que eu estou conseguindo, porque, assim, eu vou na igreja já, eu não sei se você conhece o Ministério Voz da Verdade, que Sim.
Então, eu sou do Ministério Voz da Verdade, então, assim, eu frequento, vou na igreja, mas eu nunca fui, assim, aquela pessoa de participar de tudo, não, eu vou no culto, volto, venho para casa, não tenho, assim, muito ciclo sabe, de amigos, Uhum, assim, da igreja, né, tenho bastante uhum. amizade, mas, assim, é grupo de oração, então, assim, isso estava me fazendo falta. E eu também comecei a participar de uma célula, de uma outra igreja, né, que é da Batista, porque assim, eu não tenho esse negócio de religiosidade, sabe? Eu vou na igreja que eu sinto vontade, sou do Ministério Voz da Verdade, mas se Tem eu uma tiver referência, né? Tem uma raiz. tenho uma raiz, isso, né? Mas no dia que eu quero ir igreja Uhum. X, eu vou, Sou né? livre, né? Sou livre, é isso. Porque assim, eu não gosto de me sentir presa. Eu Uhum. sou livre, eu acho que, sei lá, enfim, então assim, isso começou a me fazer bem, sabe? Então, Amém. assim, eu tô me sentindo muito melhor, tô me sentindo Graças a mais, Deus. mais confiante, sabe? E eu tô sentindo mais paz. Que bom, Então, que obrigada, bom. viu, Nossa, meninas? obrigada por esse retorno. Não é para mim esse retorno, é para nós. Isso Para significa nós. que vale a pena a gente estar aqui. É Sim, isso. e eu vou falar a verdade para vocês. Eu não estava orando pelo nosso grupo, mas a partir de agora eu vou orar, Amém. tá? Mas é isso. Porque Esses às vezes a alertas gente Deus dá para esquece. gente. Oi? Deus sabe onde a gente está, sabe, capengando. Aí ele pede para um falar: ó, acorda o povo lá para mim, chama o povo lá para mim. É verdade. E olha, e aquilo que você falou da aliança, realmente, olha, 26 anos de casado, a gente já passou por muitas coisas, já chegamos a ponto assim de querer separar, sabe, tipo, meu, não dá mais. Mas a gente chegou à Rapidinho, vou ligar só a conclusão. tomada do computador. Pode continuar falando com as meninas. Então, e a Rapidinho. gente chegou à conclusão, tanto eu como ele, meu, eu cheguei um dia para ele e falei, meu, não adianta. Pode achar uma outra pessoa diferente, ela não vai ter os meus defeitos, mas vai ter outros. E eu posso encontrar outra pessoa, não vai ter os seus, mas vai ter outros, então vice-versa. Enfim, não tem ninguém perfeito, né? E assim, eu acho que a gente tem que procurar ajustar as coisas, né? Conversar. É o que a gente vai fazendo, né? Um procurando ajudar o outro. E eu tinha assim muita relutância, porque eu achava assim que porque assim, nós mulheres, o marido ele quer fazer amor a hora que ele quer, né? E eu tinha muita relutância com isso, porque eu achava que tinha que ser no meu momento, na minha hora, entendeu? E não é assim. Eu só olhava para o meu lado, né? Então eu comecei a, E a às vezes a pensar, gente fica achando que ele está olhando só para o lado dele. A gente não exato. consegue ver que a gente está olhando só para o nosso E, lado. e um dia você falou assim numa live: olha para o seu esposo com o olhar de Jesus, Uhum. sabe? Isso até hoje eu faço, assim, quando eu Amém. começo a querer me estressar, eu falo, como que Jesus olharia, né? Então, assim, tem sido muito edificante, tem sido muito Amém. bom, Fico feliz. e às vezes, assim, tem dia que eu estou trabalhando, no dia que eu estou de folga, que eu estou na correria. No começo da live eu estava conversando com vocês, mas estava fazendo um monte estava guardando despesa que fui no mercado, estava higienizando. Uhum. Mas, assim, eu faço o possível para a gente estar juntas, porque eu acho muito importante esse aprendizado. É sim. É isso, essa troca maravilhosa que a gente tem, E né? agradeço a todas Meninas, vocês, meninas, tá? E que Deus abençoe cada vez mais o nosso grupo, amém. não só nós, mas todas as mulheres, mas especialmente o nosso grupo. E que, para quem é casada, que Deus possa estar fortalecendo cada uma de nós, dando sabedoria. Amém. Inclusive, se vocês quiserem, se vocês quiserem fazer também, se vocês achar que é bom, eu comecei junto com meu esposo a ler provérbios.
Então, a gente começou dia 1º, mas se vocês quiserem, a gente está fazendo um capítulo por dia, né? A gente lê junto e medita. Se vocês, assim, quiser também fazer parte, claro, individual, eu Aham. eu estou É fazendo, legal porque dá gostando. exatamente uma leitura por dia, né? Isso, uma leitura por dia, porque o mês de julho tem 31 dias, né? São 31 capítulos. Porque, assim, a gente vem passando umas dificuldades financeiras e Provérbios é um livro de sabedoria, né? É isso. Eu, eu ia orar, mas a Maria já orou, né? A Maria não só orou, como direcionou. Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que a gente pode, se a gente entender, a gente pode começar a ler a partir de Provérbios 3. Quem falou que tem que começar no 1? Quem falou que não tem que começar no 1? A gente pode ler sozinha e começar do 3. Eu sei que se eu chamar o Alberto para ler capítulo 1, 2 e 3 para começar, ele não vai aceitar. Então, eu vou ler o 1 e o 2 primeiro. Ou ele vai começar a ler do 1. Tá tudo bem, mas eu Não, acho que é uma você excelente pode até pedida. ler 1, 2 e 3, não tem problema, né? Mas aí depois você dá sequência, porque é muito bom, sabe? Ontem à noite a gente estava assim, já quase dormindo. Falei, não, vamos cumprir a disciplina, né? Porque de uma certa forma é uma disciplina. E é uma disciplina tão doce, né? Sim, Não é uma disciplina, entendeu? Igual você vai, a gente tem disciplina para ir para academia, mas não tem disciplina para ler a palavra. Ah, para, gente. A gente é muito pilantra, tá doido? verdade, verdade. Aqui, meninas, muito obrigada por essa tarde maravilhosa. Maravilhosa, tá? Um beijo enorme. A gente se vê quarta-feira que vem. Vou ficar atenta para não dar nenhuma troca novamente, tá? Te agradecer, Cissa. Tem sido maravilhoso, viu? Muito obrigada por fazer parte desse grupo aqui. E o que eu quero dizer para vocês, meninas, é que podem contar comigo. E eu tô uma pessoa assim, porque Deus ele tem me dado vários assuntos para tratar. E eu falei com Deus que eu não quero tratar todos os assuntos. E eu quero tratar de um assunto que eu consiga realmente mudar, impactar a vida das pessoas como Deus tem impactado a mim. E o que Deus tem feito na minha vida. Por isso que eu separei esse tempo, não comecei a postar vídeo, não comecei a nessa loucura, porque eu falei que eu preciso desse tratamento em Deus. E o que eu aprendi de tudo aquilo que, né, que vocês têm falado sobre intimidade, de tudo, tá lá em Pedro 3, que é o silêncio da mulher. Você só vê o seu marido no silêncio. E ser carinhosa para a Raira Tatiane é uma coisa difícil, mas para o Rafael é uma coisa fácil. E Deus falou comigo assim: conheça a identidade dele no sentido de quê? De que ele é o que eu escolhi para você. Então, tratar sua casa como o templo do Espírito Santo e aprender cada vez mais com você tem sido maravilhoso para minha vida. Amém. Eu estou postando aqui no grupo, gente, o texto que eu li no início e agora a ministração do Luciano Subirá sobre intercessão para salvação. Postei as duas lá, tá? E a gente tendo tempo, a gente escuta, a hora que o tempo der. E a hora que eu jogar para o YouTube, eu posto o link lá, tá bom? Samanta, Beijo te para amo, tá, você. gatinha? Você sabe disso. Beijo. Beijo para todo mundo, beijo para os filhotes, tá? Tchau, Janine, fica com Deus. Você nem falou nada hoje, amor. A Janine só fez um comentário, só postou um comentário aqui no início. Depois, se for qualquer coisa, você assiste lá. Beijo para todo mundo, gente. Até mais. Até Tchau, mais. tchau. Beijo.